Manifesto do Partido Comunista. Um espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo. Todos os poderes da velha Europa unem-se em uma santa aliança para conjurá-lo. O Papa e o Czar, Metternich e Guizot, radicais franceses e polícias alemães. Que partido de oposição não foi acusado pelos seus adversários no poder como comunista? Que partido de oposição não lançou, em resposta, a acusação de comunismo tanto contra os oposicionistas mais progressistas como contra os seus adversários reacionários? Desse fato decorrem duas conclusões. O comunismo já é reconhecido como força poderosa por todos os poderes europeus. Já é tempo de os comunistas exporem abertamente ao mundo inteiro o seu modo de ver, os seus objetivos, as suas tendências e de contraporem à lenda do fantasma do comunismo um manifesto do próprio partido. Para esse fim, reuniram-se em Londres comunistas das mais diversas nacionalidades e delinearam o manifesto seguinte, que é publicado em inglês, francês, alemão, italiano, flamengo e dinamarquês. Burgueses e proletários. A história de toda a sociedade até hoje tem sido a história das lutas de classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, mestre de corporação e artífice, em suma, opressores e oprimidos, estiveram em constante antagonismo entre si, travaram uma luta ininterrupta, umas vezes oculta, outras aberta, uma luta que acabou sempre ou com uma transformação revolucionária de toda a sociedade, ou com o declínio comum das classes em luta. Nas épocas anteriores da história, encontramos, quase por toda parte, uma sociedade estruturada em vários segmentos, ou ordens sociais, uma múltipla hierarquia das posições sociais. Na Roma Antiga temos os patrícios, cavaleiros, plebeus, escravos. Na Idade Média, senhores feudais, vassalos, membros das corporações, artesãos e servos, além de novas hierarquias particulares em quase todas essas classes. A moderna sociedade burguesa, saída do declínio da sociedade feudal, não aboliu os antagonismos de classe. Limitou-se a colocar novas classes, novas condições de opressão, novas formas de luta no lugar das anteriores. A nossa época, a época da burguesia, distingue-se, contudo, por ter simplificado os antagonismos de classe. Toda a sociedade está dividida, cada vez mais, em dois grandes campos hostis, em duas grandes classes em confronto direto, a burguesia e o proletariado. Dos servos da Idade Média saíram os moradores livres das primeiras cidades. A partir desses munícipes, desenvolveram-se os primeiros elementos da burguesia. O descobrimento da América e a circunnavegação da África criaram um novo campo de ação para a burguesia em ascensão. O mercado das Índias Orientais e da China, a colonização da América, o comércio com as colônias, a multiplicação dos meios de troca e de mercadorias em geral deram ao comércio, à navegação e à indústria um impulso nunca até então conhecido, e com ele um rápido desenvolvimento ao elemento revolucionário na sociedade feudal em desintegração. A organização até então feudal ou corporativa da indústria já não era suficiente para atender à procura que crescia com a abertura de novos mercados. Em seu lugar surgiu a manufatura. Os mestres das corporações foram desalojados pelo pequeno industrial. A divisão do trabalho entre as diferentes corporações desapareceu diante da divisão do trabalho dentro de cada uma das próprias oficinas. Os mercados continuavam a crescer, a procura também continuava a aumentar, mas a própria manufatura tornou-se insignificante. Então o vapor e a maquinaria revolucionaram a produção industrial. No lugar da manufatura veio a grande indústria moderna. No lugar do pequeno industrial vieram os milionários industriais, os chefes de exércitos industriais inteiros, os burgueses modernos. A grande indústria criou o mercado mundial
que o descobrimento da América preparara. O mercado mundial desenvolveu o comércio, a navegação e as comunicações por terra de maneira extraordinária. Esse desenvolvimento, por sua vez, veio a expandir a indústria e, na medida em que a indústria, o comércio, a navegação e as estradas de ferro se expandiam, desenvolvia-se também a burguesia, que multiplicava seus capitais e relegava a um plano secundário todas as classes que a Idade Média tinha legado. Vemos, portanto, como a burguesia moderna é, ela própria, o produto de um longo processo de desenvolvimento de uma série de profundas transformações no modo de produção e de troca. Cada uma dessas etapas de desenvolvimento da burguesia foi acompanhada de um correspondente progresso político. Classe oprimida, sob o domínio dos senhores feudais, associação armada e auto-administrada na comuna, aqui uma república urbana independente, como a Itália e a Alemanha, ali um terceiro estado, como a França, sujeito a impostos da monarquia. Depois, no período da manufatura, contrapeso da nobreza na monarquia feudal ou absoluta, base principal das grandes monarquias em geral. Acabou por conquistar, desde o estabelecimento da grande indústria e do mercado mundial, o domínio político exclusivo do Estado no moderno Estado parlamentar. O executivo do Estado moderno não é mais do que um comitê para administrar os negócios coletivos de toda a classe burguesa. A burguesia desempenhou na história um papel altamente revolucionário. A burguesia, onde ascendeu ao poder, destruiu todas as relações feudais, patriarcais e idílicas. Rasgou sem piedade todos os variados laços feudais que prendiam o homem aos seus superiores naturais, e não deixou outro laço entre um homem e outro que não o do interesse nu e cru, o do insensível pagamento em dinheiro. Afogou a sagrada reverência da exaltação religiosa, do fervor cavalheiresco, da melancolia sentimental do burguês filisteu na água gelada do cálculo egoísta. Transformou a dignidade pessoal em um simples valor de troca, e no lugar de um sem número de liberdades legítimas e estatuídas, colocou a liberdade única, sem escrúpulos, do comércio. Em outra palavra, no lugar da exploração encoberta com ilusões políticas e religiosas, colocou a exploração seca, direta, despudora e aberta. A burguesia despiu todas as atividades até aqui veneráveis e estimadas com piedosa reverência de sua aparência sagrada. Transformou o médico, o jurista, o padre, o poeta, o homem de ciência em trabalhadores assalariados pagos por ela. A burguesia rasgou o véu sentimental da família, reduzindo as relações familiares a meras relações monetárias. A burguesia expôs que a exibição brutal de força da Idade Média, que os reacionários tanto admiram, encontrou o seu encaixe aperfeiçoado na mais indolente preguiça. Foi ela quem primeiro demonstrou o que a atividade dos homens pode conseguir. Realizou maravilhas maiores que as pirâmides egípcias, os aquedutos romanos e as catedrais góticas. Conduziu expedições mais audazes que as antigas migrações de povos e das cruzadas. A burguesia não pôde existir sem revolucionar permanentemente os instrumentos de produção, por conseguinte, as relações de produção e, desse modo, todas as relações sociais. A conservação sem alterações do antigo modo de produção ela era, pelo contrário, a condição primeira de existência de todas as classes industriais anteriores. O permanente revolucionar da produção, o abalar ininterrupto de todas as condições sociais, a incerteza e o movimento eternos distinguem a época da burguesia de todas as precedentes. Todas as relações fixas e enferrujadas, com a sua sucessão de antiquadas e respeitadas discriminações, são dissipadas
Todas as recém-formadas envelhecem antes de poderem ossificar-se. Tudo o que era sólido e estável se desmancha no ar. Tudo o que era sagrado é profanado, e os homens são, por fim, obrigados a encarar com os olhos bem abertos sua posição na vida e suas relações recíprocas. A necessidade de um mercado em constante expansão para seus produtos impele a burguesia a conquistar todo o globo terrestre. Tem de se fixar em toda parte, ramificar-se por toda parte, criar ligações em toda parte. Por meio de sua exploração do mercado mundial, a burguesia deu uma forma cosmopolita à produção e ao consumo de todos os países. Para a infelicidade dos reacionários, retirou da indústria a base nacional em que se assentava. As antigas indústrias nacionais foram aniquiladas ou são aniquiladas dia após dia. Elas são desalojadas por novas indústrias, cuja introdução se torna uma questão de vida ou morte para todas as nações civilizadas. Indústrias que já não utilizam matérias-primas nacionais, mas matérias-primas oriundas das zonas mais afastadas, e cujos produtos são consumidos não só no próprio país, mas em todos os continentes ao mesmo tempo. No lugar das velhas necessidades, satisfeitas pelos produtos do país, surgem necessidades novas que exigem, para a sua satisfação, os produtos dos países e dos climas mais longínquos. No lugar das velhas autossuficiência e isolamento locais e nacionais, surgem um intercâmbio generalizado e uma interdependência universal das nações. E tal como na produção material, assim ocorre na produção intelectual. As criações intelectuais de cada uma das nações tornam-se bem comum. A unilateralidade e a intolerância nacionais tornam-se cada vez mais impossíveis. E das muitas literaturas nacionais e locais forma-se uma literatura mundial. Com o rápido aperfeiçoamento de todos os instrumentos de produção, com as comunicações infinitamente facilitadas, a burguesia arrasta todas as nações, mesmo as mais bárbaras, para a civilização. Os baixos preços das suas mercadorias são a artilharia pesada com que derruba todas as muralhas chinesas, com a qual força à capitulação o ódio mais obstinado dos bárbaros aos estrangeiros. Compele todas as nações a adotarem o modo de produção da burguesia, sob pena de ruína total. Compele-as a introduzirem no seu seio a chamada civilização, isto é, a tornarem-se burguesas. Em uma palavra, a burguesia cria um mundo à sua imagem. A burguesia submeteu o campo ao domínio da cidade. Criou cidades enormes, aumentou extraordinariamente a população urbana em relação à rural e, desse modo, arrancou parte significativa da produção do embrutecimento da vida rural. E do mesmo modo que tornou dependente o campo da cidade, tornou dependentes os povos bárbaros e semibárbaros dos civilizados, os povos agrícolas dos povos burgueses, o Oriente do Ocidente. Cada vez mais, a burguesia suprime a dispersão dos meios de produção, da propriedade e da população. Aglomerou a população, centralizou os meios de produção e concentrou a propriedade em poucas mãos. A consequência necessária disso foi a centralização política. Províncias independentes, quase somente aliadas, com interesses, leis, governos e direitos alfandegários diversos, foram reunidas em uma nação, com um governo, com uma lei, em um interesse nacional de classe e em uma fronteira aduaneira. Com o seu domínio de classe em apenas um século, a burguesia criou forças produtivas mais massivas e mais colossais do que todas as gerações passadas juntas. Subjugação das forças naturais, maquinária, aplicação da química à indústria e à lavoura, navegação a vapor, estradas de ferro, telégrafos elétricos, exploração de continentes inteiros, criação
navegabilidade dos rios, populações inteiras brotando do solo, que século anterior teve ao menos um pressentimento de que essas forças produtivas estariam adormecidas no seio do trabalho social. Vimos assim que os meios de produção e de troca sobre cuja base se ergueu a burguesia foram gerados na sociedade feudal. Em certa etapa do desenvolvimento desses meios de produção e de troca, as condições sobre as quais a sociedade feudal produzia e trocava, a organização feudal da agricultura e da indústria manufatureira, em suma, as relações de propriedade feudais deixaram de ser compatíveis com as forças produtivas já desenvolvidas. Transformaram-se em outros tantos entraves. Eles precisavam ser despedaçados e foram despedaçados. Em seu lugar surgiu a livre concorrência, com a organização social e política a ela adequada, com o domínio econômico e político da classe burguesa. Um movimento semelhante desenrola-se diante dos nossos olhos. As relações burguesas de produção e de comércio, as relações de propriedade burguesas, a sociedade burguesa moderna que desencantou meios tão poderosos de produção e de comércio, assemelham-se ao feiticeiro que já não consegue controlar as forças ocultas que invocou em sua magia. De algumas décadas para cá, a história da burguesia e do comércio é apenas a história da reviravolta das modernas forças produtivas contra as modernas condições de produção, contra as relações de propriedade que constituem as condições vitais da burguesia e do seu domínio. Basta mencionar as crises comerciais que, na sua recorrência periódica, põem em risco cada vez mais ameaçador a existência de toda a sociedade burguesa. Nas crises comerciais, é regularmente destruída grande parte, não só dos produtos existentes, como das forças produtivas já criadas. Nas crises emerge uma epidemia social que teria parecido um contrassenso em épocas anteriores, a epidemia da superprodução. A sociedade vê-se, de repente, retransportada a um estado de momentânea barbárie. Parece-lhe que a fome ou uma guerra universal de devastação lhe cortaram todos os meios de subsistência. A indústria e o comércio parecem-lhe aniquilados. E por quê? Porque a sociedade possui civilização em excesso, meios de subsistência em excesso, indústria em excesso e comércio em excesso. As forças produtivas de que dispõe deixam de servir para a promoção das relações de propriedade burguesas. Pelo contrário, tornam-se demasiado poderosas para essas relações e são por elas tolhidas. E assim que superam esse obstáculo, inserem a desordem em toda a sociedade burguesa, põem em risco a existência da propriedade burguesa. As condições da sociedade burguesa tornaram-se demasiado estreitas para conterem a riqueza por elas criadas. E como a burguesia supera essas crises? Por um lado, pela destruição forçada de uma massa de forças produtivas. Por outro, pela conquista de novos mercados e pela exploração mais profunda de mercados velhos. A que leva isso então? A preparação de crises mais generalizadas e mais graves. A redução dos meios para prevenir as crises. As armas que a burguesia utilizou para derrubar o feudalismo viram-se agora contra ela própria. Mas a burguesia não forjou apenas as armas que lhe trazem a morte. Também gerou os homens que vão manejar essas armas, a moderna classe trabalhadora, os proletários. E na mesma medida em que a burguesia, isto é, o capital, se desenvolve, desenvolve-se também o proletariado, a classe dos operários modernos, os quais só vivem enquanto têm trabalho, e só têm trabalho enquanto o seu trabalho aumenta o capital. Esses operários, constrangidos a vender-se em parcelas, são uma mercadoria como qualquer outro do artigo de comércio
e estão, por isso, igualmente expostos a todas as vicissitudes da concorrência, a todas as flutuações do mercado. Devido ao intenso uso da máquina e à divisão da mão de obra, o trabalho dos proletários perdeu o seu caráter individual e, portanto, todos os atrativos para os operários. Ele torna-se um mero acessório da máquina, ao qual se exige apenas o manejo mais simples, mais monótono, mais fácil de aprender. Os custos que o operário ocasiona reduzem-se, por isso, quase só aos meios de subsistência de que necessita para o seu sustento e para a propagação de sua espécie. O preço de uma mercadoria, e portanto também do trabalho, é, porém, igual ao seu custo de produção. Na medida em que aumenta a repugnância causada pelo trabalho, decresce, portanto, o salário. Mais ainda, na medida em que cresce o uso da máquina e da divisão da mão de obra, cresce também a quantidade do trabalho, seja pelo aumento das horas de labor, seja pelo aumento de trabalho exigido em um determinado tempo, pelo funcionamento acelerado das máquinas, etc. A indústria moderna transformou a pequena oficina do mestre patriarcal na grande fábrica do capitalista industrial. Massas de operários reunidas na fábrica são organizadas como exércitos. São colocados como soldados rasos e industriais, sob a vigilância de uma hierarquia completa de sargentos e oficiais. Não são apenas servos da classe burguesa, do Estado burguês. Dia a dia, hora a hora, são feitos servos da máquina, do encarregado e, sobretudo, de cada um dos próprios burgueses fabricantes. Esse despotismo é tanto mais mesquinho, mais odioso, mais exasperante, quanto mais abertamente proclama ser o lucro e a sua finalidade. Quanto menos habilidade e dispêndio de força o trabalho manual exige, isto é, quanto mais a indústria moderna se desenvolve, tanto mais o trabalho dos homens é suplantado pelo das mulheres e crianças. Diferenças de gênero e de idade já não têm qualquer validade social para a classe operária. Há apenas os instrumentos de trabalho que, segundo a idade e o gênero, têm custos diferentes. Terminada temporariamente a exploração do operário pelo fabricante, na medida em que recebe o seu salário em dinheiro, logo lhe caem em cima os outros setores da burguesia, o senhorio, o varejista, o agiota, etc. As camadas inferiores da classe média, os pequenos comerciantes, os lojistas e os negociantes aposentados em geral, os artesãos e os camponeses, todas essas classes caem nas fileiras do proletariado. Em parte porque o seu pequeno capital não é suficiente para o grande empreendimento industrial e sucumbe na concorrência com os capitalistas maiores. Em parte porque sua habilidade é desvalorizada por novos modos de produção. De todas as classes da população se recruta, assim, o proletariado. O proletariado passa por diferentes etapas de desenvolvimento. A sua luta contra a burguesia começa com a sua existência. Em princípio, os operários lutam individualmente, depois, os operários de uma fábrica, posteriormente, os operários de um ramo de trabalho em uma localidade, contra cada um dos burgueses que os exploram diretamente. Dirigem os seus ataques não só contra as condições de produção burguesas, mas contra os próprios instrumentos de produção. Destroem as mercadorias estrangeiras concorrentes, destroçam as máquinas, queimam as fábricas, procuram recuperar por meio da força a posição desaparecida do trabalhador medieval. Nessa etapa, os operários formam uma massa dispersa por todo o país
e dividida pela concorrência. A coesão de massas dos operários não é ainda a consequência da sua própria união, mas a consequência da união da burguesia, a qual, para atingir os fins políticos que lhe são próprios, tem de pôr em movimento todo o proletariado, e por enquanto ainda não o consegue, Nesta etapa, os proletários combatem não os seus inimigos, mas os inimigos dos seus inimigos, os restos da monarquia absoluta, os proprietários de terra, os burgueses não industriais, os pequenos burgueses. Todo o movimento histórico está, assim, concentrado nas mãos da burguesia. Todas as vitórias assim alcançadas são vitórias da burguesia. Mas com o desenvolvimento da indústria, o proletário não apenas se multiplica, é reunido em grandes contingentes, sua força cresce e ele sente com maior intensidade. E ele a sente com maior intensidade. Os seus diversos interesses, as condições de vida no interior do proletariado tornam-se cada vez mais semelhantes, na medida em que a máquina vai diminuindo cada vez mais as diferenças do trabalho e quase por toda a parte faz descer o salário a um mesmo nível baixo. A concorrência crescente entre os burgueses e as crises comerciais dela decorrentes tornam o salário dos operários cada vez mais flutuante. O aperfeiçoamento incessante dos maquinários, que cada vez se desenvolve mais depressa, torna a condição de vida do trabalhador cada vez mais insegura. As colisões entre o operário isolado e o burguês isolado assumem cada vez mais o caráter de colisões entre duas classes. Os operários começam por formar coligações, sindicatos, contra os burgueses. Juntam-se em defesa do seu salário. Fundam eles mesmos associações permanentes para se prevenirem contra as insurreições ocasionais. Aqui e ali a disputa transforma-se em motins. De tempos em tempos vencem os operários, mas só transitoriamente. O verdadeiro resultado de suas lutas não é o êxito imediato, é a união dos operários que cada vez mais se amplia. Fomentam-na os meios crescentes de comunicação, criados pela grande indústria que põe os operários das diferentes localidades em contato uns com os outros. Só é necessária esta ligação para transformar as muitas lutas locais por toda a parte com o mesmo caráter em uma luta nacional, em uma luta de classe. Mas todas as lutas de classes são lutas políticas, e a união para a qual os burgueses da Idade Média, com os seus caminhos miseráveis, precisaram de séculos, os modernos proletários, graças às estradas de ferro, conseguem em poucos anos. Essa organização dos proletários em uma classe, e consequentemente em um partido político, é rompida de novo a cada momento pela concorrência entre os próprios operários, mas renasce sempre mais forte, mais sólida, mais poderosa. Força o reconhecimento legal dos interesses particulares dos operários, aproveitando as divisões entre a burguesia. Assim aconteceu na Inglaterra com a Lei das 10 Horas. De modo geral, as colisões da velha sociedade fomentam, de muitas maneiras, o desenvolvimento do proletariado. A burguesia acha-se em luta permanente, primeiro contra a aristocracia, mais tarde contra os setores da própria burguesia, cujos interesses entram em contradição com o progresso da indústria, e sempre contra a burguesia de todos os países estrangeiros. Em todas essas lutas, vê-se obrigada a apelar para o proletariado, a recorrer à sua ajuda, e desse modo a arrastá-lo para o movimento político. Ela mesma leva, portanto, o proletariado ao proletariado os seus próprios elementos da formação,
ou seja, armas contra si mesma. Além disso, como vimos, com o progresso da indústria, setores inteiros da classe dominante são lançados no proletariado, ou pelo menos veem ameaçadas suas condições de vida. Também esses levam ao proletariado uma quantidade de elementos de formação. Por fim, quando a luta de classes se aproxima da hora decisiva, o processo de dissolução no seio da classe dominante, no seio de toda a velha sociedade, assume um caráter tão agudo, tão violento, que uma pequena parte da classe dominante se desliga desta e se junta à classe revolucionária, a classe que traz nas mãos o futuro. Assim, tal como anteriormente uma parte da nobreza se passou para a burguesia, também agora uma parte da burguesia se passa para o proletariado. E, em particular, uma parte dos ideólogos burgueses que conseguiram elevar-se ao nível da compreensão teórica do movimento histórico como um todo. De todas as classes que hoje em dia confrontam com a burguesia, só o proletariado é uma classe genuinamente revolucionária. As demais classes vão se arruinando e só sobram com a indústria moderna. O proletariado é seu produto mais autêntico e essencial. A classe média inferior, o pequeno industrial, o pequeno comerciante, o artesão, o camponês, todos eles, em face do declínio, combatem a burguesia para assegurar sua existência como fragmento da classe média. Não só, pois, revolucionárias, mas conservadoras. Mais ainda, são reacionárias, procuram fazer andar para trás a roda da história. Quando são revolucionárias, isso se dá em consequência de sua iminente passagem para o proletariado, e assim não defendem mais seus interesses presentes, mas os futuros. Abandonam sua posição própria para se colocarem na do proletariado. A classe perigosa, a escória da sociedade, uma massa em decomposição passivamente descartada pelas camadas inferiores da velha sociedade, pode aqui e ali ser atirada para o movimento por uma revolução proletária, mas por suas condições de vida estará mais disposto a se deixar comprar para maquinações reacionárias. Na condição de proletariado, aqueles da sociedade velha em geral já estão virtualmente destruídos. O proletário está sem propriedade. A sua relação com a mulher e os filhos já nada tem de comum com a relação familiar burguesa. O trabalho industrial moderno, a subjugação moderna ao capital, que é a mesma da Inglaterra e na França, na América e na Alemanha, tirou-lhe cada traço do caráter nacional. As leis, a moral, a religião são para ele outros tantos preconceitos burgueses, atrás dos quais se escondem outros interesses burgueses. Todas as classes anteriores que conquistaram o poder procuraram proteger uma posição já alcançada na vida, submetendo toda a sociedade às suas condições de apropriação. Os proletários não podem se tornar mestres das forças produtivas da sociedade, a não ser para abolir o seu próprio modo anterior de apropriação e com ele todo o modo anterior de apropriação. Os proletários nada têm de seu a salvaguardar. Sua missão é destruir todas as garantias e seguranças da propriedade privada até então existentes. Todos os movimentos anteriores da história foram um movimento de minorias ou no interesse das minorias. O movimento proletário é o movimento autônomo da imensa maioria no interesse da maioria imensa. O proletariado, a camada inferior da sociedade atual, não pode levantar-se, colocar-se de pé
sem fazer saltar pelos ares toda a superestrutura das camadas que formam a sociedade oficial. Pela forma, embora não pelo conteúdo, a luta do proletariado contra a burguesia começa com o caráter de uma luta nacional. O proletariado de cada um dos países tem naturalmente de começar a resolver os problemas com a sua própria burguesia. Ao traçarmos as fases mais gerais do desenvolvimento do proletariado, seguimos de perto a guerra civil mais ou menos oculta no seio da sociedade burguesa vigente até o ponto em que instala abertamente uma revolução e o proletariado estabelece seu domínio pela derrubada violenta da burguesia. Todas as sociedades se basearam, como vimos, no antagonismo de classes opressoras e oprimidas. Mas para se poder oprimir uma classe, tem de lhe ser asseguradas condições em que se possa, pelo menos, ir arrastando sua existência servil. O servo da gleba evoluiu sem deixar de ser servo e se tornar membro da comuna, assim como o pequeno burguês chegou a burguês sob o jugo do absolutismo feudal. Mas o operário moderno, em vez de ascender para o progresso da indústria, afunda-se cada vez mais abaixo das condições de sua própria classe. O operário passa a indigente e a indigência desenvolve-se mais rapidamente do que a população e a riqueza. Torna-se, com isso, evidente que a burguesia é incapaz de continuar a ser por muito mais tempo a classe dominante da sociedade e a impor à sociedade como lei reguladora as condições de vida da sua classe. Ela é incapaz de dominar porque é incapaz de assegurar ao seu escravo a própria existência no quadro da escravidão, porque é obrigada a deixá-lo viver em uma situação em que tem de ser ela a alimentá-lo, em vez de ser alimentada por ele. A sociedade já não pode viver sob sua dominação, isto é, a existência da burguesia já não é compatível com a sociedade. A condição essencial para a existência e para o domínio da classe burguesa é a acumulação da riqueza nas mãos de particulares, a formação e multiplicação do capital. A condição de existência do capital é o trabalho assalariado. O trabalho assalariado baseia-se exclusivamente na concorrência entre os operários. O progresso da indústria, de que a burguesia é portadora passiva e involuntária, coloca no lugar do isolamento dos operários, por meio da concorrência, sua união revolucionária, por meio da associação. Com o desenvolvimento da indústria moderna, é retirada debaixo dos pés da burguesia a própria base sobre a qual ela produz e se apropria dos produtos. Ela produz, antes de tudo, o seu próprio coveiro. A sua queda e a vitória do proletariado são igualmente inevitáveis. Proletários e comunistas. Qual a posição dos comunistas em relação aos proletários em geral? Os comunistas não formam um partido à parte, oposto aos outros partidos da classe trabalhadora. Não têm interesses distintos dos interesses de todo o proletariado. Não estabelecem princípios particulares segundo os quais pretendam moldar o movimento proletário. Os comunistas distinguem-se dos demais partidos proletários apenas porque, por um lado, nas diferentes lutas nacionais dos proletários, acentuam e fazem valer os interesses comuns, independentes da nacionalidade do proletariado na sua totalidade, e porque, por outro lado, nas várias etapas de desenvolvimento pelas quais a luta entre o proletariado e a burguesia tem que passar, representam sempre o interesse do movimento como um todo. Os comunistas são, pois,
praticamente o setor mais decidido, sempre impulsionador dos partidos operários de todos os países. Teoricamente, tem, diante da restante massa do proletariado, a compreensão clara das condições do curso e dos últimos resultados gerais do movimento proletário. A finalidade imediata dos comunistas é a mesma de todos os demais partidos proletários: a formação do proletariado em classe, derrubada do domínio da burguesia e a conquista do poder político pelo proletariado. As conclusões teóricas dos comunistas não se baseiam de modo algum em ideias, em princípios inventados ou descobertos por este ou por aquele pretenso reformador do mundo. São apenas expressões gerais de relações efetivas de uma luta de classe que existe, de um movimento histórico que se processa diante dos nossos olhos. A abolição de relações de propriedade até hoje existente não é o que propriamente caracteriza o comunismo. Todas as relações de propriedade estiveram submetidas a uma constante mudança histórica, a uma constante transformação histórica. A Revolução Francesa, por exemplo, aboliu a propriedade feudal a favor da propriedade burguesa. O que distingue o comunismo não é a abolição da propriedade em geral, mas a abolição da propriedade burguesa. Mas a moderna propriedade privada burguesa é a expressão final e mais completa do modo de produção baseado no antagonismo de classes, na exploração de uma classe pela outra. Nesse sentido, os comunistas podem condensar sua teoria em uma única expressão: supressão da propriedade privada. Nós, os comunistas, temos sido censurados por querermos abolir o direito à propriedade adquirida pessoalmente, fruto do próprio trabalho de um homem. A propriedade que dizem constitui a base de toda a liberdade, atividade e autonomia pessoais. Propriedade arduamente conquistada, fruto do trabalho, merecida a partir do próprio esforço. Refere-se à propriedade do pequeno artesão, do pequeno camponês, uma forma de propriedade que precedeu a forma burguesa. Não precisamos revogá-la. O desenvolvimento da indústria já a destruiu em grande parte e continua diariamente a destruí-la. Ou falais da moderna propriedade privada burguesa. Mas será que o trabalho assalariado, o trabalho do proletário, cria essa propriedade para ele? De modo algum. Cria o capital, isto é, o tipo de propriedade que explora o trabalho assalariado, que só pode aumentar sob a condição de criar mais trabalho assalariado para de novo o explorar. A propriedade, em sua forma atual, move-se no antagonismo entre capital e trabalho assalariado. Consideremos ambos os lados desse antagonismo. Ser capitalista significa ocupar na produção uma posição não só puramente pessoal, mas também social. O capital é um produto coletivo e pode ser posto em movimento apenas por uma atividade comum de muitos membros. Em última instância, apenas pela atividade comum de todos os membros da sociedade. O capital não é, portanto, um poder pessoal, é um poder social. Quando, portanto, o capital é transformado em propriedade coletiva, pertencente a todos os membros da sociedade, a propriedade social não se transforma, então, em propriedade social. Só se transforma o caráter social da propriedade. Perde o seu caráter de classe. Vejamos agora o trabalho assalariado. O preço médio do trabalho assalariado é o salário mínimo, isso é,
a soma dos meios de subsistência que são absolutamente necessários para manter vivo um operário como operário. Portanto, o salário que o operário obtém pela sua atividade é meramente para prolongar e reproduzir a sua simples existência. De modo algum queremos abolir essa apropriação pessoal dos produtos do trabalho, indispensável à manutenção e reprodução da vida humana, pois essa apropriação não deixa qualquer provento líquido capaz de conferir poder sobre o trabalho alheio. Queremos apenas suprimir o caráter miserável dessa apropriação, pelo qual o operário só vive para aumentar o capital, na medida em que seja de interesse da classe dominante. Na sociedade burguesa, a mão de obra viva é apenas um meio para aumentar o trabalho acumulado. Na sociedade comunista, o trabalho acumulado é apenas um meio para ampliar, enriquecer, promover a existência do trabalhador. Na sociedade burguesa, portanto, o passado domina o presente. Na sociedade comunista, o presente domina o passado. Na sociedade burguesa, o capital é independente e tem individualidade, ao passo que a pessoa é dependente e não possui individualidade própria. E a supressão dessa relação é chamada pela burguesia de supressão da individualidade e da liberdade. E com razão, trata-se certamente da supressão da individualidade, da autonomia e da liberdade burguesas. Por liberdade entende-se, no quadro das relações de produção presentes, o comércio livre, a compra e venda livres. Mas se acaba o comércio, acaba também a liberdade de comercializar. O discurso burguês é sobre o livre comércio, como todas as demais magníficas palavras de nossa burguesia sobre a liberdade, tem, quando muito, um sentido incoerente com o comércio sujeito a restrições face ao burguês oprimido da Idade Média, mas não em oposição à supressão comunista do comércio, ou das condições de produção burguesas e da própria burguesia. Horrorizai-vos por querermos suprimir a propriedade privada, mas na sociedade existente, a propriedade privada já está suprimida para 9/10 da população. Ela existe para poucos precisamente pelo fato de não existir na mão daqueles 9/10. Censurai-nos, portanto, por querermos suprimir uma forma de propriedade cuja condição necessária de existência é justamente a inexistência de qualquer propriedade para a imensa maioria da sociedade. Em suma, acusa-nos de querer suprimir a vossa propriedade, pois é isso mesmo que queremos. A partir do momento em que o trabalho já não possa ser transformado em capital, em dinheiro, em renda, em poder social monopolizável, isto é, a partir do momento em que a propriedade pessoal já não possa transformar-se em propriedade burguesa, em capital, declarais que a individualidade está suprimida. Confessais, portanto, que por indivíduo não entendeis mais ninguém a não ser o burguês, o proprietário da classe média. E essa pessoa deve, com toda certeza, ser retirada do caminho, suprimida. O comunismo não tira a ninguém o poder de se apropriar de produtos da sociedade. Tudo o que ele faz é retirar de alguém o poder de subjugar o trabalho alheio por meio dessas apropriações. Argumenta-se ainda que a supressão da propriedade privada cessaria toda a atividade e se alastraria a ociosidade geral. Assim, a sociedade burguesa devia há muito ter perecido de inércia, pois os que nela trabalham não ganham, e os que nela ganham não trabalham. Toda essa objeção se resume à tautologia. Não deixará de haver trabalho assalariado assim. Toda essa objeção se resume à tautologia. Deixará de haver trabalho assalariado assim que deixar de haver capital. Todos os argumentos dirigidos contra o modo de apropriação e de produção comunista foram igualmente estendidos à apropriação
e a produção dos produtos intelectuais. Tal como o fim da propriedade de classe é para o burguês o fim da própria produção, assim também o desaparecimento da cultura de classe é para ele idêntico ao desaparecimento de toda a cultura. A cultura cuja perda ele lamenta é, para a enorme maioria, um mero ensaio para atuar como uma máquina. Mas não discutais conosco enquanto aplicardes a nossa intenção de abolição da propriedade burguesa o padrão de vossas noções burguesas de liberdade, de cultura, de direito, etc. As vossas próprias ideias são apenas a expressão das condições de sua produção e propriedade burguesas, tal como a vossa jurisprudência é apenas vontade da vossa classe transformada em leis para todos, vontade cujo personagem e direção essenciais são determinadas pelas condições econômicas de existência da vossa classe. A concepção egoísta que vos leva a transformar as vossas relações de produção e de propriedade, relações históricas transitórias no curso da produção, em leis eternas da natureza e da razão, é por vós partilhada com todas as classes dominantes que vos precederam. O que claramente enxergais no caso da propriedade antiga, o que admitis no caso da propriedade feudal, não podeis, de certo, admitir no caso de sua própria forma burguesa de propriedade. Supressão da família. Até os mais radicais se indignam com esse propósito infame dos comunistas. Sobre o que se baseia a família atual, a família burguesa? Sobre o capital, sobre o ganho privado. Em sua plenitude, ela existe apenas entre a burguesia, mas encontra seu complemento na ausência forçada da família entre os proletários e na prostituição pública. A família dos burgueses desaparece naturalmente com o fim de seu complemento, e ambos desaparecem com o desaparecimento do capital. Censurai-nos porque queremos suprimir a exploração das crianças pelos pais. Confessamos esse crime. Mas dizeis, suprimimos as relações mais íntimas ao substituirmos a educação doméstica pela social. E não está também a vossa educação determinada pela sociedade, pelas condições sociais em que educais, pela intervenção direta ou indiretamente da sociedade por meio da escola, etc.? Os comunistas não inventaram a intervenção da sociedade na educação, apenas buscam transformar o seu caráter e resgatar a educação da influência da classe dominante. A enganadora retórica burguesa sobre a família e a educação, sobre a relação sagrada de pais e filhos, torna-se tanto mais repugnante quanto mais, em consciência das ações da indústria moderna, todos os laços de família dos proletários são rasgados e os seus filhos transformados em simples artigos de comércio e instrumentos de trabalho. Mas vós, comunistas, quereis introduzir a comunidade das mulheres, grita-nos toda a burguesia em coro. O burguês vê a sua esposa como um mero instrumento de produção. Ouve dizer que os instrumentos de produção devem ser explorados coletivamente e, naturalmente, conclui que o mesmo destino caberá igualmente às mulheres. Ele sequer suspeita de que a verdadeira meta seja a de acabar com a condição das mulheres como meros instrumentos de produção. De resto, não há nada mais ridículo do que a moralíssima indignação dos nossos burgueses sobre a comunidade oficial das mulheres que eles pretendem que seja aberta e oficialmente estabelecida pelos comunistas. Os comunistas não precisam introduzir o amor livre, ele existiu quase sempre. Os nossos burgueses, não contentes com o fato de que as esposas e as filhas dos proletários estão à sua disposição, isso sem falar das prostitutas em comum, têm um prazer especial em seduzir as esposas uns dos outros. O casamento burguês é, na realidade, um sistema de esposas em comum. Portanto, quando muito, poder-se-ia censurar aos comunistas por desejarem introduzir um sistema
abertamente legalizado de amor livre, em substituição a um hipocritamente escondido. É de resto evidente É de resto, é de resto evidente que a, surpresa, a su- que a sur- supressão do presente sistema de produção deve trazer consigo a supressão do amor livre que vinha brotando daquele sistema, isto é, da prostituição pública e também privada. Os comunistas também são acusados de querer abolir a pátria, a nacionalidade. Os operários não têm pátria. Não se lhes pode tirar o que não têm. Como o proletariado tem como objetivo conquistar o poder político e elevar-se à condição de classe dirigente nacional, constituir-se ele próprio como nação. Nessa medida é ainda nacional, se bem que de modo algum no sentido burguês da palavra. As diferenças e os antagonismos nacionais dos povos vão desaparecendo cada vez mais devido ao desenvolvimento da burguesia, à liberdade de comércio, ao mercado mundial, à uniformidade da produção industrial e das condições de vida correspondentes. A supremacia do proletariado os fará desaparecer ainda mais rapidamente. A unidade de ação, pelo menos das lideranças dos países civilizados, é uma das primeiras condições para a sua emancipação. À medida que é suprimida a exploração de um indivíduo por outro, é suprimida a exploração de uma nação por outra. Com o desaparecimento do antagonismo das classes no interior da nação, desaparecerá também a hostilidade entre as nações. As acusações contra o comunismo que são levantadas a partir de pontos de vista religiosos, filosóficos e muitas vezes ideológicos não merecem uma investigação pormenorizada. Será necessária uma inteligência profunda para compreender que, ao mudarem as condições de existência material dos homens, suas relações sociais, a sua vida social, mudam também as suas ideias, as suas concepções e os seus conceitos. Em uma palavra, a sua consciência, que demonstra a história das ideias, senão que a produção intelectual se transforma com a transformação da produção material. As ideias dominantes de cada época foram sempre as ideias de sua classe dominante. Quando fala-se de ideias que revolucionam uma sociedade inteira, com isso exprime-se apenas o fato de que no seio da sociedade velha se formaram os elementos de uma sociedade nova, de que a dissolução das ideias velhas acompanha a dissolução das velhas condições de existência. Quando o mundo antigo estava em declínio, as religiões antigas foram vencidas pelo cristianismo. Quando as ideias cristãs sucumbiram no século XVIII às ideias iluministas, a sociedade feudal travava a batalha mortal com a burguesia então revolucionária. As ideias de liberdade de consciência e de religião exprimiam apenas, no campo do saber, o domínio da livre concorrência. Dir-se-á, com certeza, que as ideias religiosas, morais, filosóficas, políticas, jurídicas, etc., se modificaram no decurso do desenvolvimento histórico, mas a religião, a moral, a filosofia, a política, o direito sobreviveram sempre a essas mudanças. Além disso, existem verdades eternas, como liberdade, justiça, etc., que são comuns a todos os estágios sociais. Mas o comunismo abole as verdades eternas, abole a religião, a moral, em vez de constituí-las em um novo fundamento, contradizendo, portanto, toda a experiência histórica até hoje. A que se reduz essa acusação? A história de todas as sociedades do passado consiste no desenvolvimento dos antagonismos de classes, os quais, nas diferentes épocas, tiveram formas diferentes. Mas qualquer que tenha sido a forma assumida, a exploração de uma parte da sociedade pela outra é um fato comum a todos os séculos anteriores. Não é de admirar, por isso, que a consciência social de todos os séculos
a despeito de toda a multiplicidade e diversidade, se movem em certas formas comuns, em formas de consciência que só se dissolvem completamente com o desaparecimento total do antagonismo de classes. A Revolução Comunista é a ruptura mais radical com as relações tradicionais. Não causa admiração que seu desenvolvimento envolva um rompimento da maneira mais radical com as ideias tradicionais. Mas deixemos os argumentos da burguesia contra o comunismo. Já vimos anteriormente que o primeiro passo na Revolução Operária é a elevação do proletariado à condição de classe dominante, vencer a batalha da democracia. O proletariado usará seu domínio político para arrancar, pouco a pouco, todo o capital das mãos da burguesia, para centralizar todos os instrumentos de produção nas mãos do Estado, isto é, do proletariado organizado como classe dominante, e para aumentar o mais rapidamente possível o total das forças produtivas. Naturalmente que isso, em princípio, só pode acontecer mediante intervenções despóticas do direito de propriedade e nas relações de produção burguesas, por meio de medidas, portanto, que economicamente parecem insuficientes e insustentáveis, mas que no decurso do movimento ultrapassarão a si mesmas, necessitando ataques subsequentes à velha ordem social, e são indispensáveis como meios para revolucionar todo o modo de produção. Essas medidas serão naturalmente diferentes de acordo com os diferentes países. Para os países mais avançados, contudo, poderão ser aplicadas de modo generalizado as seguintes medidas: expropriação da propriedade fundiária e emprego de suas rendas para propósitos públicos, pesado imposto progressivo, abolição do direito de herança, confisco da propriedade de todos os emigrados e rebeldes, centralização do crédito nas mãos do Estado por meio de um banco nacional com capital do Estado e monopólio exclusivo, centralização do sistema de comunicação e de transportes nas mãos do Estado, ampliação das fábricas e dos instrumentos de produção de propriedade do Estado, cultivo de terras improdutivas e aperfeiçoamento do solo de acordo com o plano comunitário, obrigatoriedade do trabalho para todos e constituição de exércitos industriais, em especial para a agricultura. Associação da agricultura com a indústria, com o objetivo de eliminar gradualmente a diferença entre cidade e campo, para distribuir a população do país de uma forma mais igualitária. Educação pública gratuita para todas as crianças. Eliminação do trabalho infantil nas fábricas em sua forma atual. Combinação da educação com a produção industrial, etc. Quando, no decurso do desenvolvimento, tiverem desaparecido as diferenças de classes e toda a produção estiver concentrada nas mãos da associação de toda a nação, o poder público perderá o caráter político. Em sentido próprio, o poder político é o poder organizado de uma classe para oprimir outra. Se o proletariado, na luta contra a burguesia por força das circunstâncias, se unifica em classe e por uma revolução se faz classe dominante, e como classe dominante suprime pela força as velhas condições de produção, então suprimirá juntamente com essas condições de produção as condições de existência do antagonismo de classes, as classes em geral e, com isso, o seu próprio domínio como classe. No lugar da velha sociedade burguesa, com suas classes e seus antagonismos de classes, surge uma associação em que o livre desenvolvimento de cada um é a condição para o livre desenvolvimento de todos. Literatura socialista e comunista. O socialismo reacionário. O socialismo feudal. Devido à situação histórica, a aristocracia francesa e a inglesa tinham a vocação de escrever
panfletos contra a sociedade burguesa moderna. Na Revolução Francesa de julho de 1830 e no movimento reformador inglês, essas aristocracias sucumbiram à odiada burguesia em ascensão. Desde então, uma luta política séria estava fora de cogitação. Restava-lhe apenas uma luta literária. Mas também, no campo da literatura, os velhos clamores da época da Restauração tinham se tornado impossíveis. De modo a despertar simpatia, a aristocracia teve de deixar aparentemente de lado os seus interesses e formular sua acusação contra a burguesia, que era de interesse da classe operária explorada. Então, a aristocracia vingou-se ao cantar cantigas de escárnio, satirizando o seu novo dominador e por sussurrar-lhe aos ouvidos profecias sinistras de catástrofes vindouras. Desse modo surgiu o socialismo feudal, metade lamentações e metade libelo, difamatório, ecos do passado e ameaça do futuro, às vezes ferindo a burguesia bem no coração com críticas amargas, satíricas e incisivas, mas sempre jocosas em seus efeitos, devido à sua completa incapacidade de compreender o curso da história moderna. Para atrair os proletários, a aristocracia agitou como bandeira a sacola de mendigo. Mas todas as vezes que o povo os seguia, descobria no traseiro os velhos brasões feudais e se dispersava com gargalhadas sonoras e irreverentes. Uma parte dos legitimistas franceses e a jovem Inglaterra apresentaram esse espetáculo. Ao especificar que seu modo de exploração tinha uma forma diferente da exploração burguesa, os feudalistas esqueceram apenas que exploravam em circunstâncias e condições completamente diversas e hoje já ultrapassadas. Ao demonstrar que o proletariado moderno não existia sob o seu domínio, então esquecem apenas que a burguesia moderna foi um fruto necessário da sua ordem social. De fato, de resto, dissimulam tão mal o caráter reacionário da sua crítica que a sua acusação principal contra a burguesia reside precisamente no fato de que no regime desta se desenvolveu uma classe que fará ir pelos ares toda a velha ordem social. Censuram a burguesia não apenas por ter dado origem a um proletariado, mas por ter produzido um proletariado revolucionário. Na prática política, participam de todas as medidas repressivas contra a classe operária e na vida normal conformam-se, a despeito de todas as suas frases bombásticas, em apanhar as maçãs douradas e a trocar a lealdade, o amor e a honra pelo tráfico de lã, beterraba e aguardente. Assim, como o padre andou sempre de braço dado com o senhor feudal, também o socialismo clerical anda com o socialismo feudal. Nada mais fácil do que dar ao ascetismo cristão um verniz de socialismo. Não bradou também o cristianismo contra a propriedade privada, contra o casamento, contra o Estado? Em seu lugar, não pregou a caridade e a pobreza, o celibato e a mortificação da carne, a vida monástica e a igreja? O socialismo cristão é apenas a água benta com que o padre consagra o desconforto do aristocrata. O socialismo pequeno burguês. A aristocracia feudal não é a única classe arruinada pela burguesia, cujas condições de vida se atrofiaram e extinguiram na moderna sociedade burguesa. A burguesia medieval e o pequeno campesinato foram os precursores da burguesia moderna. Nos países menos desenvolvidos industrial e comercialmente,
essas duas classes continuam ainda a vegetar ao lado da burguesia em ascensão. Nos países em que a civilização moderna se tornou inteiramente desenvolvida, formou-se uma nova pequena burguesia que oscila entre o proletariado e a burguesia constantemente, renovando-se sempre como fração suplementar da sociedade burguesa. Os membros dessa classe, no entanto, são sempre atirados pela concorrência para o proletariado. Com o desenvolvimento da indústria moderna, vêem aproximar-se um momento em que desaparecerão por completo como parte independente da sociedade moderna e serão substituídos na manufatura, na agricultura e no comércio por encarregados, capatazes e varejistas. Em países como a França, onde a classe camponesa constitui muito mais da metade da população, era natural que escritores que se juntaram ao proletariado contra a burguesia utilizassem o critério da pequena burguesia e do pequeno campesinato, a partir de um ponto de vista dessas classes intermediárias em sua crítica ao regime burguês. Assim se formou o socialismo pequeno-burguês. Sismondi foi o cérebro dessa escola não só na França como na Inglaterra. Essa escola do socialismo analisou com grande acuidade as contradições das modernas condições de produção. Desnudou as argumentações hipócritas dos economistas. Apontou irrefutavelmente os efeitos destrutivos das máquinas e da divisão do trabalho, a concentração dos capitais e do latifúndio, a superprodução e as crises. Indicou a inevitável decadência dos pequenos burgueses e camponeses, a miséria do proletariado, a anarquia da produção, as desproporções gritantes da repartição da riqueza, a guerra industrial de extermínio entre as nações, a dissolução dos velhos costumes, das velhas relações de família, das velhas nacionalidades. Entretanto, a finalidade positiva desse socialismo quer ou restabelecer os velhos meios de produção e de troca, e com eles as velhas relações de propriedade e a velha sociedade, ou quer reter os meios de produção e de troca no quadro das velhas relações de propriedade, as quais foram e tiveram de ser por eles quebradas. Em ambos os casos é, ao mesmo tempo, reacionário e utópico. O sistema corporativo na manufatura e relações patriarcais no campo, eis suas últimas palavras. No seu desenvolvimento posterior, este socialismo perdeu-se em ressaca covarde. O socialismo alemão ou verdadeiro socialismo. A literatura socialista e comunista na França, nascida sob o peso de uma burguesia dominante e que foi a expressão da luta contra esse domínio, foi introduzida na Alemanha, quando a burguesia iniciava sua luta contra o absolutismo feudal. Pretensos filósofos e astutos alemães intelectuais apoderaram-se impetuosamente dessa literatura, esquecendo apenas que, com a migração desses escritos da França para a Alemanha, as relações de vida francesas não imigraram com ela. Em contato com as condições sociais alemãs, a literatura francesa perdeu todo o significado prático e imediato e assumiu um aspecto puramente literário. Estava condenada a ser apenas especulação ociosa sobre a realização de essência humana. Assim, para os filósofos alemães do século XVIII, as reivindicações da primeira Revolução Francesa só tinham o sentido de reivindicações da razão prática em geral, e as manifestações da vontade da burguesia revolucionária francesa significam aos seus olhos as leis da vontade pura, da vontade como esta deve ser, da vontade verdadeira humana. O trabalho dos literatos alemães
consistiu exclusivamente em colocar as novas ideias francesas em harmonia com a velha consciência filosófica, ou melhor, em anexar as ideias francesas sem deixar de lado o seu próprio ponto de vista filosófico. Essa incorporação aconteceu do mesmo modo como alguém se apropria de uma língua estrangeira pela tradução. Sabe-se que os monges escreveram hagiografias católicas insípidas sobre os manuscritos em que estavam registradas as obras clássicas da antiguidade pagã. Os literatos alemães procederam inversamente com a literatura profana francesa. Escreveram os seus disparates filosóficos por baixo do original francês. Por exemplo, por baixo da crítica francesa às relações de dinheiro, escreveram Alienação Humana. E por baixo da crítica francesa do Estado burguês, escreveram Superação do domínio da generalidade abstrata, e assim por diante. Batizaram as traduções indevidas dos teóricos franceses de filosofia da ação, socialismo verdadeiro, ciência alemã do socialismo, fundamentação filosófica do socialismo, etc. A literatura socialista e comunista francesa foi assim absolutamente enfraquecida, e como nas mãos do alemão deixou de exprimir a luta de uma classe contra outra, o alemão ficou consciente de ter vencido a unilateralidade francesa, de ter defendido, em vez de necessidades verdadeiras, a necessidade da verdade, e em vez dos interesses do proletários, os interesses da essência humana, do homem em geral, que não pertence a classe alguma, que sequer pertence à realidade, que existe apenas no reino nebuloso da fantasia filosófica. E esse socialismo alemão, que tomou tão a sério e tão solenemente os seus canhestros exercícios escolares, e que, qual vendedor de feira, tão alto os apregoou, foi, entretanto, perdendo pouco a pouco a sua inocência pedante. A luta da burguesia alemã, especialmente da prussiana, contra os senhores feudais e a monarquia absoluta, em outras palavras, o movimento liberal, tornou-se mais enérgica. Foi assim oferecida ao socialismo verdadeiro a tão desejada oportunidade de contrapor ao movimento político as reivindicações socialistas, de arremessar contra o liberalismo, contra o Estado parlamentar, contra a concorrência burguesa, a liberdade de imprensa, a legislação burguesa, a liberdade e a igualdade burguesas, os anátemas tradicionais e de pregar às massas que nada tinha a ganhar, antes de tudo a perder, com esse movimento burguês. O socialismo alemão esqueceu oportunamente que a crítica francesa, da qual era um eco monótono, pressupunha a sociedade burguesa moderna com as correspondentes condições materiais de vida e a adequada constituição política, aqueles mesmos pressupostos por cuja conquista se tratava então de lutar na Alemanha. Serviu aos governos alemães absolutos com o seu cortejo de padres, professores, fidalgotes e burocratas, como espantalho contra a burguesia ameaçadora. Constituiu o complemento adocicado da terapêutica amarga de chicotadas e balas com que esses mesmos governos, assim como de outra vez, cuidaram das insurreições dos operários alemães. Enquanto esse socialismo verdadeiro dessa maneira se tornou uma arma na mão dos governos contra a burguesia alemã, a verdade é que também representou diretamente um interesse reacionário, o interesse da burguesia alemã feudal. Na Alemanha, a pequena burguesia, legado do século XVI,
Desde então, de uma forma ou de outra, sempre a renascer, constitui a verdadeira base social da situação existente. Mantê-la é manter a situação existente na Alemanha. A supremacia industrial e política da burguesia ameaça a pequena burguesia com certa destruição. Por um lado, em consequência da concentração do capital, por outro lado, pelo aparecimento de um proletariado revolucionário. O socialismo verdadeiro pareceu à pequena burguesia uma arma capaz de matar dois coelhos com uma só cajadada. Espalhou-se como uma epidemia. A veste tecida com a trama especulativa, bordada com flores de retórica beletrística, embebida do orvalho sufocantemente sentimental da alma, em que os socialistas alemães envolveram a sua meia dúzia de ossudas verdades eternas, essa veste extravagante só veio a aumentar a venda de sua mercadoria entre esse público. Pelo seu lado, o socialismo alemão reconheceu cada vez mais sua vocação para ser o representante presumido dessa pequena burguesia atrasada. Proclamou a nação alemã como a nação normal e o pequeno burguês alemão como um homem típico. Deu a todas as infâmias desse modelo de homem um sentido oculto, superior, uma interpretação socialista, exatamente o contrário de seu verdadeiro personagem. Ao entrar em cena diretamente contra a orientação cruamente destrutiva do comunismo, anunciando sua sublimidade imparcial acima de todas as lutas de classes, atingiu sua última consequência. Com pouquíssimas exceções, o que na Alemanha circula agora, 1847, de escritos pretensamente socialistas e comunistas, pertence a essa literatura infame e degradante. O socialismo conservador ou burguês. Uma parte da burguesia deseja remediar os males sociais para assegurar a continuidade da existência da sociedade burguesa. A ela pertencem os economistas, filantropos, humanitários, melhorados da situação das classes trabalhadoras, organizadores da caridade, protetores dos animais, fundadores das ligas anti-alcoólicas, reformadores ocasionais dos mais variados. E também esse socialismo burguês foi elaborado em sistemas completos. Como exemplo mencionamos a filosofia da miséria de Proudhon. Os burgueses socialistas querem as condições de vida da sociedade moderna sem as lutas e os perigos deles necessariamente decorrentes. Querem a sociedade existente subtraída dos elementos que a revolucionam e dissolvem. Querem a burguesia sem o proletariado. A burguesia, naturalmente, concebe o mundo em que domina como o melhor dos mundos. O socialismo burguês elabora, a partir dessa representação consoladora, um meio-sistema ou um sistema completo. Quando exorta o proletariado a realizar esses sistemas e a entrar na Nova Jerusalém, no fundo, o que pretendem é induzi-lo a ficar na sociedade atual e que se desfaça das odiosas representações que se faz dela. Uma segunda forma, menos sistemática e mais prática, procura fazer com que a classe operária se afaste de todos os movimentos revolucionários, mostrando-lhe que só poderia ser útil não essa ou naquela mudança política, mas em uma mudança das condições materiais de vida, nas condições econômicas. Por mudança das condições materiais de vida, essa forma de socialismo não entende, de modo algum, a liquidação das relações de produção burguesas. Só é possível pela via revolucionária, mas
reformas administrativas que se processem sobre a base da continuidade da existência dessas relações. Reformas, portanto, que nada alteram na relação de capital e trabalho assalariado, mas que, no melhor dos casos, reduzam os custos e simplifiquem o trabalho administrativo do governo burguês. O socialismo burguês só alcança sua expressão correspondente quando passa a ser mera figura de retórica. O comércio livre, no interesse da classe trabalhadora, proteção alfandegária, no interesse da classe trabalhadora, reforma penitenciária, no interesse da classe trabalhadora. Esta é a última palavra do socialismo burguês e a única dita a sério. O socialismo da burguesia consiste justamente na afirmação de que os burgueses são burgueses, para o benefício da classe trabalhadora. O socialismo e o comunismo crítico utópico. Não falamos aqui da literatura em que todas as grandes revoluções modernas expressam as reivindicações do proletariado. As primeiras tentativas do proletariado para alcançar seus objetivos, em um tempo de agitação geral, quando a sociedade feudal estava sucumbindo, falharam devido não só ao estado embrionário do próprio proletariado, mas por faltarem ainda as condições materiais de sua emancipação, que são precisamente o produto da época burguesa. A literatura revolucionária, que acompanhou esses primeiros movimentos do proletariado, é, pelo conteúdo, necessariamente reacionária. Pregava um ascetismo geral e um grosseiro igualitarismo. Os sistemas propriamente socialistas e comunistas, os sistemas de Saint-Simon, Fourier, Owen, etc., surgem no primeiro período, ainda não desenvolvido, da luta entre o proletariado e a burguesia, que anteriormente descrevemos. Ver burguesia e proletariado. Os fundadores desse sistema veem, na verdade, o antagonismo das classes, bem como a atuação dos elementos de dissolução da própria sociedade dominante. Mas não atribuem ao proletariado qualquer atividade histórica, qualquer movimento político próprio. Como o desenvolvimento do antagonismo de classes acompanha o desenvolvimento da indústria, não distinguem as condições materiais para a libertação do proletariado e procuram uma ciência social, leis sociais, para criarem tais condições. Substituem a ação social pela atividade inventiva pessoal, as condições históricas de emancipação por condições fantasiosas. No lugar de uma organização gradual e espontânea do proletariado em classe, uma organização pré-fabricada por eles. A história futura do mundo se resume para eles na propaganda e na execução prática dos seus planos de uma sociedade. Estão, na verdade, conscientes em defender nos seus planos principalmente o interesse da classe trabalhadora, como a classe mais sofredora. Somente desse ponto de vista de ser a classe mais sofrida, o proletariado existe para eles. A forma subdesenvolvida da luta de classes e sua própria posição de vida implicam, porém, que eles acreditavam estar muito acima daquele antagonismo de classes. Querem melhorar a posição na vida de todos os membros da sociedade, mesmo dos mais favorecidos. Por isso apelam constantemente a toda a sociedade, sem distinções e de preferência à classe dominante. Pois como poderiam as pessoas, uma vez que entendam o sistema, deixar de reconhecer nele o melhor plano possível para a melhor sociedade possível? Por isso repudiam toda a ação política e, especialmente, toda a ação revolucionária.
pretendem atingir o seu objetivo por vias pacíficas, naturalmente condenadas ao fracasso, e pela força do exemplo abrir o caminho ao novo evangelho social. A descrição fantástica da sociedade futura, desenhada em um período em que o proletariado ainda se encontrava extremamente subdesenvolvido e por isso com uma concepção ainda fantasiosa de sua própria posição, correspondente às de suas primeiras aspirações, cheia de imagens vagas de reconstrução geral da sociedade. Mas os escritos socialistas e comunistas também contêm um elemento crítico. Atacam todos os fundamentos da sociedade existente. Por isso, estão cheios dos mais valiosos materiais para o esclarecimento da classe trabalhadora. As medidas práticas que propõem sobre a sociedade futura, por exemplo, supressão da distinção entre cidade e campo, da família, do lucro privado, do sistema de salários, a proclamação da harmonia social e a conversão da função do Estado em mera administração da produção. Todas essas proposições exprimem simplesmente o desaparecimento do antagonismo de classes que estavam, naquela época, apenas começando a surgir. E nessas publicações só são reconhecidas nas primeiras formas indefinidas. Por isso mesmo, essas proposições têm ainda um sentido puramente utópico. A importância do socialismo e comunismo crítico e utópico é inversamente proporcional ao desenvolvimento histórico. Na medida em que se desenvolve e ganha força a luta de classes, essa tentativa fantasiosa de se abstrair dela, essa fantástica oposição que lhe é feita, perde todo o valor prático, toda a justificação teórica. Se os atores desses sistemas foram, em muitos aspectos, revolucionários, a verdade é que seus discípulos formaram sempre meras seitas reacionárias. Firmaram posição nas concepções originais dos mestres, em oposição ao desenvolvimento histórico continuado do proletariado. Por isso, procuram consistentemente enfraquecer a luta de classes e mediar os antagonismos. Continuam a sonhar com realizações experimentais de suas utopias sociais, com a fundação de falangstérios isolados, com o estabelecimento de colônias no país, com a construção de uma pequena Icária, edição de formato reduzido da Nova Jerusalém. E para a construção de todos esses castelos no ar, eles têm de apelar à filantropia dos corações e das bolsas dos burgueses. Pouco a pouco vão caindo na categoria dos socialistas reacionários ou conservadores anteriormente retratados, e todos se distinguem apenas por um pedantismo mais sistemático e pela crendice fanática nos seus efeitos milagreiros da sua ciência social. Por isso, se opõem violentamente a todo o movimento político dos operários, movimento que só podia decorrer de uma descrença cega no novo evangelho. Os owenistas na Inglaterra, os fourieristas na França, reagem respectivamente contra os cartistas e contra os reformistas. Posição dos comunistas em relação aos diferentes partidos de oposição. De acordo com o capítulo 2, compreende-se claramente a relação dos comunistas com os partidos operários já constituídos, a relação, portanto, com os cartistas na Inglaterra e com os reformadores agrários na América do Norte. Os comunistas lutam para alcançar os fins imediatos pela execução dos interesses momentâneos da classe operária, mas no presente tempo defendem e representam simultaneamente o futuro do movimento. Na França, os comunistas se aliaram ao Partido Socialista Democrático contra a burguesia conservadora e radical,
reservando-se, entretanto, o direito de assumir uma atitude crítica perante as frases e as ilusões legado da Grande Revolução. Na Suíça, apoiam os radicais, sem deixar de reconhecer que este partido é composto por elementos contraditórios, em parte socialistas democráticos no sentido francês, em parte burgueses radicais. Entre os poloneses, os comunistas apoiam o partido que insiste uma revolução agrária como condição primordial da emancipação nacional, aquele mesmo partido que fomentou a insurreição de Cracóvia em 1846. Na Alemanha, o Partido Comunista luta, assim que a burguesia entra revolucionariamente em cena, em conjunto com a burguesia contra a monarquia absoluta, a propriedade feudal da terra e a pequena burguesia. Mas nem por um instante deixa de formar nos operários uma consciência a mais clara possível sobre o antagonismo hostil entre burguesia e proletariado, para que, na hora precisa, os operários alemães possam transformar imediatamente as condições sociais e políticas criadas pela burguesia em armas contra a própria burguesia, para que, depois da destruição das classes reacionárias na Alemanha, comece imediatamente a luta contra a própria burguesia. Para a Alemanha, dirigem os comunistas a sua atenção principal, porque aquele país se encontra às vésperas de uma revolução burguesa que se concretizará em condições de maior progresso da civilização europeia e com o proletariado muito mais desenvolvido do que a Inglaterra tinha no século XVII e a França no século XVIII, porque a revolução burguesa alemã só pode ser, portanto, o prelúdio imediato de uma revolução proletária. Em suma, por toda a parte, os comunistas apoiam todos os movimentos revolucionários contra as condições sociais e políticas existentes. Em todos esses movimentos se evidencia a propriedade como questão primordial, sem levar em consideração o seu grau de desenvolvimento alcançado na época. Por fim, por toda parte, os comunistas trabalham pela união e pelo entendimento dos partidos democráticos de todos os países. Os comunistas se recusam a ocultar suas opiniões e seus propósitos. Declaram abertamente que seus fins só podem ser alcançados pela transformação violenta de toda a ordem social até hoje existente, que as classes dominantes tremam ante uma revolução comunista. Nela, os proletários nada têm a temer a não ser seus grilhões. Têm um mundo a ganhar. Proletários de todos os países, univos!